480. ZYR 986, Rádio Chapecó FM 100.1, uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Um bom dia a todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanham. O programa Hora Espírita acontece na Rádio Chapecó, das 7 às 8 horas da manhã, e é uma imensa alegria ter você aqui conosco. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo promover uma conversa sobre temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, sempre com abordagens à luz da doutrina espírita. Hoje falaremos sobre a simplicidade. E para conversarmos sobre esse assunto, contamos com a presença dos nossos amigos Lia, do Centro Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Lia. Bom dia, Michel. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, amigos técnicos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Chapecó, aos que nos seguem nas redes sociais. Que tenhamos um ótimo programa nesse sábado. E nosso amigo Vanderlei, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia aos colegas e bom dia a todos que nos acompanham. E eu, Michel, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, serei o âncora no dia de hoje. Lembrando que você está convidado a participar conosco, enviando sua pergunta ou sua colaboração no chat do Facebook da rádio. Você também pode participar do programa através do WhatsApp 2049 1212. Lembramos que o programa conta com sua própria fanpage intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram, onde convidamos a todos a conhecer, curtir e compartilhar nossas redes sociais. É muito importante essa interação, meus amigos, com os conteúdos do Hora Espírita, porque toda vez que a gente lá engaja, a gente dá um curtir, a gente dá um comentário, o aplicativo ele entende que aquilo é importante e ele manda para mais pessoas. Então, se a gente pode fazer essa caridade de interagir com essas páginas para aumentar o alcance das pessoas que possam conhecer a doutrina. Lá também a gente encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e pode ver os anúncios dos próximos programas. E antes então de a gente iniciar a nossa conversa, a gente quer registrar o nosso profundo agradecimento àqueles de forma voluntária e anônima contribuem para que esse programa possa ir ao ar todos os sábados, bem como o nosso patrocinador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. A simplicidade é uma das virtudes que Deus nos ensina por meio da vida de Jesus. Seu nascimento, o meio em que viveu, a forma como ensinou, demonstram ser uma virtude que pode ser exercitada por qualquer pessoa. Leonardo da Vinci certa vez afirmou: a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Talvez não haja conceituação mais perfeita sobre esse tema. Na simplicidade não falta nada e não sobra nada. Ela é exata e, portanto, perfeita. A assinatura de Deus nas suas obras se pode verificar, dentre outras características, pela diversidade, singeleza, beleza e simplicidade. Por sua vez, a doutrina espírita, dando continuidade aos ensinos de Jesus, busca ensinar com clareza e trazer na simplicidade desses ensinos um guia seguro à nossa evolução espiritual, por meio da prática da caridade e vivência do amor e da fraternidade.
Então fique conosco e vamos refletir, aprender e trocar experiências sobre esse tema, a simplicidade. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu vou pedir para a Lia o que difere o significado da simplicidade para o homem e para os espíritos. Bom, etimologicamente, a palavra simplicidade, ela se originou do latim simplicitas, que pode ser traduzido por uniforme ou pouco variado. Mas quando a gente fala em simplicidade, as pessoas normalmente se ligam em questões mais de aparência, né? Assim, no dicionário, simplicidade é aquilo que não é complicado, que é simples, que é natural. Este substantivo, ele pode representar qualidade também de quem é franco, de quem é sincero, puro e inocente. Então, quando se diz que alguém é dotado de simplicidade, significa que é de fácil compreensão, ou composto por pouco ou nenhuma complexidade, ou seja, descomplicado. Mas para o Espiritismo, a singeleza está na intimidade de cada criatura. Então, quando a gente fala em simplicidade, aquela pessoa é de origem simples, normalmente a gente está ligando isso à condição material, né? Mas para nós não, para o Espiritismo, ser simples tem uma conotação bem mais profunda, né? E mesmo assim é o mais alto grau de sofisticação, né? Então, a gente pode mais ou menos classificar uma pessoa simples, aquela que que sempre se coloca como igual ao outro, é capaz de reconhecer que ainda é imperfeito, que consegue lançar mão principalmente de orgulho, de egoísmo, que são grandes vícios. Então, quando a gente já tem um aspecto simples no sentido de virtude, a gente já deixou de lado uma série de coisas que não são importantes, né? Então, quem é verdadeiramente simples percebe a grandeza da vida impressas nas coisas singelas da vida, da natureza, né? Então, a pessoa que se deixa emocionar diante de pequenos fatos, que deixa o coração falar. Então, é a pessoa que simplesmente vai deixando para trás as carapaças e a frieza com o lidar com as coisas, né? Com lidar com os outros, né? A simplicidade consiste também em ter um coração predisposto ao perdão, em ter sempre uma chama de esperança, um sorriso gentil, ter palavras e gestos que traduzam nossos sentimentos sem nenhuma afetação, né? Então, em resumo, a simplicidade, nós podemos dizer que ela é inseparável da pureza de coração. Veja que quando Jesus começou o Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E o que são os pobres de espírito, né, amigos? Senão os simples e os humildes. Então, o humilde, o simples, ele é desprendido dos bens terrenos por livre e espontânea escolha espiritual. Portanto, simplicidade é um estado de espírito. Não é algo que você simule. Não dá para você se vestir com uma roupa rota, simples e carregar orgulho e egoísmo. Ou então aquela característica de quem é vaidoso e arrogante. Essas coisas vão ficando de lado para quem constrói a simplicidade, né? Alguém gostaria de... Tanto é que os bons espíritos, né, os que nos assistem, né, eles já são bem desprovidos, não que sejam perfeitos, né, mas são bem desprovidos dessas características que não é a simplicidade, que é tudo que tu tem comentado, né, que eles já têm essa pureza um pouco mais desenvolvida que todos nós buscamos, né? Eles não têm essa exaltação nossa que às vezes a gente tem da vaidade, do orgulho, né? A importância que eles dão às coisas é diferente, a valorização das coisas, das pequenas coisas, né? Que também é a forma
da simplicidade, né? Não é que não queira, não se deve dar valor às coisas, né? E até eu estava vendo que uma situação que o cara aqui coloca que, às vezes as pessoas têm uma noção de simplicidade da pessoa que anda, então aquela pessoa é simples porque ela anda com um chinelo velho, com roupa suja, né? Com uma roupa bem, né? Mas isso não é sinônimo de simplicidade, é sinônimo de relaxamento, né? Diferente. Não quer dizer que a pessoa não possa andar de chinelo, não possa andar com uma roupa mais simples, mas desde que ela, né, que seja asseada, né? Seja limpa. Então, senão isso aí já não é simplicidade. Mas tu falaste bem que é algo que vem de dentro e não uma forma externa, né? Externa, essa questão de simplicidade, todos precisam entender, nós todos precisamos entender que alguém que está vestido com sofisticação, com elegância, pode ser uma pessoa extremamente simples, sim. Porque não é Claro. aparência externa. E, às vezes, uma pessoa extremamente vestida de uma forma extremamente simples não significa que ela tenha uma simplicidade espiritual, né? Então, A simplicidade tem mais a ver com a maneira de você se portar perante o outro, Exato. né? E não, mas só que às vezes o nosso orgulho, às vezes a gente acaba não vendo. Essa questão espiritual é interessante, que quando eles vão falar assim, todo mundo tem um anjo da guarda. Ele diz, sim, todos têm um anjo da guarda. E como é que é o nome? Ele disse, não importa o nome, né? Porque os espíritos ali já se desproveram dessa coisa de ter uma identidade, uma assinatura deles, né? Porque eles se confundem com as virtudes, né? Com a evolução que eles têm. Então, ele diz assim, você pode chamar o teu anjo da guarda com o nome que você quiser. Se você gosta mais de um santo, pode chamar aquele nome de santo, porque o que importa para ele é a relação e o verdadeiro sentimento que tu vai interagir com ele, né? Para tu ver essa questão do espírito, né? E é um pouquinho que a gente tem que trazer para nossa vida, né? aliás, eles já estão nessa condição de espíritos protetores, de anjos da guarda, porque eles já alcançaram algo que nós... Vencer o personalismo, né? Exato, nós ainda estamos em busca, né? Nós temos, é a nossa missão buscar isso. Chegar né? nesse patamar, né? Então, para nós darmos sequência, Vanderlei, a forma que Jesus vem à Terra e a maneira que ele ensina são exemplos dessa simplicidade que a Lia estava comentando antes? Com certeza, né? Desde o nascimento, né? A gente já vê que tem o exemplo da simplicidade. Quando Jesus veio para ter conosco, veio à Terra, ele trouxe consigo uma poderosa ferramenta de instrução, chamada simplicidade. Jesus foi quem nos ensinou, deu o maior exemplo de simplicidade no nosso mundo. E não poderia ser de outra forma, porque ele, na condição de um espírito puro que vem reencarnar na Terra, por exemplo, ele optou pela simplicidade desde o berço. Vejam bem, ele já não nasceu entre os poderosos. Poderia ter nascido. Não, mas ele não nasceu. Ele nasceu num local simples, ele viveu em meio a um povo simples, né? Com simplicidade. Ele não buscou aplausos, não buscou títulos, não buscou reconhecimento pelo que ele fazia, as pessoas que ele curava na sua vida. Jamais ele buscou isso. Ele viveu de uma forma simples e de tal forma que a sua vida era uma vida que refletia o amor divino, que é o que os ensinamentos divinos nos falam, que é viver todas as virtudes do amor. E Jesus foi esse exemplo para todos nós. Também ele falava em tom pacífico, sereno, mas às vezes ele era até um pouco enérgico, mas jamais ele deixou de ser franco, deixou de ser caridoso. Ele tinha uma simplicidade na alma, que nós vemos muitas pessoas que têm hoje simplicidade na alma, né? Além da simplicidade na alma, ele refletia a sua simplicidade nos seus atos, né? Nas palavras que ele dizia. Ele tinha a simplicidade também, quando ele demonstrou simplicidade, quando ele buscou os apóstolos para seguirem ele entre pessoas simples. Todos os ensinos de Jesus foram pautados em situações que ele narrava, de situações simples do dia a dia, para que as pessoas pudessem analisar esse ensinamento, entendendo de uma forma mais simples
da realidade que eles viviam. Então, por mais que até hoje ainda nós temos muita dificuldade dessa interpretação, foram difíceis a interpretação dos ensinamentos de Jesus, porque cada um interpreta muitas vezes de uma forma, mas ele colocou de uma forma que até hoje esses ensinos, por mais simples que foram colocados, são atuais e nós conseguimos entender. Então, mesmo eles sabendo que haveria controvérsia na interpretação desses ensinamentos, né, e compreendendo que nós, como humanidade, nós levaríamos muitos séculos para entender tudo isso, né, esses ensinamentos, ele transmitiu a sabedoria divina para todos nós. De uma forma simples, clara, né, com a intenção de que ela fosse preservada por séculos, e é o que está aí. Então, a essência moral da mensagem evangélica, ela continua na simplicidade dos ensinamentos de Jesus. Muitas vezes nós seres humanos, buscamos vivenciar coisas extraordinárias, né? Não que isso não seja possível, mas a vida, a simplicidade nos traz as coisas mais verdadeiras, e é a que nós esquecemos muitas vezes de perceber. E nesse sentido, nós também percebemos que muitas passagens do Evangelho, né, que ele nos ensinou, quando ele retirou dos eventos simples, nós lembramos de várias passagens que todas elas trazem sempre os ensinamentos do amor. Do amor, que é o que a prática das virtudes, né, que nós precisamos desenvolver. E tudo isso, esse ensinamento, vem de uma forma simples para nós. Nós é que, devido ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, às vaidades, a gente não consegue vivenciar ou entender. Mas Jesus é o exemplo da simplicidade, né, e nos trouxe todos os seus ensinamentos visando essa simplicidade, né, para todos nós. Revendo que nessa situação toda, veja quem era o rei que era esperado, né? Sim. Era um rei, um rei guerreiro, um rei conquistador, que tivesse um poder imenso, que pudesse salvar. Que tipo de salvação as pessoas esperavam? Então, até hoje há um equívoco imenso na interpretação de toda essa simplicidade, de todas essas, porque o Espírito Perfeito de Jesus não trouxe só a simplicidade, trouxe todas as virtudes que estão aí escancaradas para nós, e até hoje nós ainda penamos para compreendê-las na forma, da forma mais coerente, né? Que o nosso amado Espiritismo nos traz, né? A forma mais clara, mais objetiva de se compreender o que é realmente ser simples, o que é ser virtuoso, né? As pessoas falam, né, que quando chegavam muitas pessoas para o Chico Xavier, e a gente tem isso muito na casa, quando chega na biblioteca, né? Qual que é a novidade? Eles perguntam, qual que é a novidade que veio? Aí o Chico olhava para eles, a novidade é o Evangelho, porque está ali tudo que a gente precisa, né? O que falta é a gente ir destrinchando, e aí o Espírito Bellarmino, no livro Mensageiros, ele fala que o Evangelho é um livro divino, mas só os que os busca despojar-se das verdades do orgulho é que conseguem acessar os seus tesouros, o conhecimento de nós mesmos. Então, o que Jesus fazia desde aquele tempo, né? Ele sai de um ponto bem humilde para mostrar que qualquer um pode chegar, porque ele não tinha bens, né? Ele fala, o filho do homem não tem nenhuma pedra para recostar a sua cabeça. Completamente despojado. Então, digamos assim, né? O que era? Ele, quando narram a crucificação dele, fala que ele vestia uma túnica sem costura, então não tinha nem uma sofisticação nem na roupa que ele vestia. Era uma túnica sem costura, quer dizer que ele não tinha, né? E daí que a gente olhar para a visão evangélica, uma túnica sem costura é uma túnica que não tinha nenhum defeito que precisava ser corrigido. Já estava ali pronto. Mas mesmo assim ele se dispunha a se doar a vida dele naquela incompreensão do povo de não entender a mensagem dele, né? Porque o Judas, ele queria o quê? Que Jesus se insurgisse, e aí eles iam deixar Jesus preso, eles iam tomar o poder e depois iam dar o poder para Jesus. Só que a gente viu que tomar o poder à força, ou usar da força, não tem dado certo na humanidade, né? Não a gente tem vê, dado até hoje. né? Até hoje a gente vê que, mesmo, né, hoje com as crianças, a gente vê, né, que já é comprovado que a criança, quando a gente é violento com ela vai só refletir aquilo de outra forma, às vezes com outra criança, às vezes com um animalzinho. Então a gente vê que mesmo, né, a pessoa mais simples que está em desenvolvimento, que é a criança, também já não reflete isso. Então a gente vê que é necessário que a gente modifique isso, né? Então o que Jesus fazia?
ele, às vezes, muitas vezes, o que ele fazia? Ele exemplificava, né? Ou ele silenciava, demonstrando pra gente que a simplicidade, às vezes, é isso, né? As Você falar parábolas, menos, nossa, né? né? Falar menos, né? E deixar que a pessoa reflita, né? Porque, às vezes, a pessoa não vai conseguir aprender com aquilo que ela está vivendo naquele momento, mas ela vai aprender para frente. Então, ele aguardava porque sabia que todos nós vamos chegar naquele ponto. Mas ele tinha essa paciência que a gente não tem, né? Esse olhar indulgente, porque é impossível você impor para as pessoas as virtudes. É impossível, é preciso que a consciência dela abra. A compreensão do que é realmente a forma como você convive com o teu irmão, como você compreende ele, como você faz trocas. Isso é uma coisa que precisa amadurecer dentro da nossa consciência, não é algo que se impõe. Porque senão você cala o espírito da pessoa. E a gente vê mesmo Maria, né? Às vezes, quem sabe, ela não tinha essa compreensão, enquanto Jesus estava vivo, do que era a missão dele, mas ela foi compreendendo aos pouquinhos. Mesmo os apóstolos, né? Eles, depois que eles saem para pregar o evangelho, eles afastam demônios, o que eles vêm discutindo? Quem que era o maior dentre eles, né? A primeira atitude. A primeira... E aí Jesus disse, olha, o maior dentre vocês é aquele que serve mais ao próximo. E às vezes eles não entendiam aquilo, eles foram entender depois que faltou Jesus, né, não estava mais entre eles encarnado, e aí só dava, né, às vezes aparecia para eles, que eles foram entendendo essa necessidade deles ir se melhorando, né? Então todos eles não eram espíritos prontos que estavam ali só refletindo, eles estavam compreendendo e aprendendo. Por isso que você vai ver no Evangelho vários erros desses irmãos, porque eles estão em evolução, né? Eles estão nesse aprendizado. Todos nós. E quantas vezes a gente já se acha o rei da cocada preta, e de repente a gente se vê num melindre. Eu nunca esqueço de uma palestra que ele fez sobre melindre, Vanderlei, lá na casa. E daí você começa a perceber que você está ali, estão te descrevendo. E toda vez que eu leio sobre as virtudes, a minha impressão é assim, meu Deus, que caminho que eu tenho para trilhar ainda. Porque... embora, às vezes, o meu ego me confunda um pouco e me diga, olha, isso é uma autopercepção, né? E me diga, nossa, olha só tudo que como já é mais fácil você praticar a caridade, como é mais fácil você compreender o outro, você ter um olhar mais amoroso e, de repente, acontece alguma coisa e te derruba e diz... não é possível que eu fiz isso de novo. E é isso, né? Isso é nesse ir e vir que a gente vai aprendendo. Que a gente vai indo, né? adiante, né? Vamos dar um bom dia para os nossos amigos que estão aqui no chat. O Erielson, de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço, Erielson. A Aline, a Marisa, a Gelsi, que está sempre conosco. A Mona Lisa, nossa amiga de programa. A Tânia, a Salete... a Andréa Boger, a Sandra Moraes, a Carla, a Cláudia. Um bom dia, amigos. Obrigado por você estar aqui conosco. Para nós continuarmos, então, a nossa conversa. Lia, desculpa. Trazendo para os dias de hoje, então, o Espiritismo mantém essa simplicidade que o Evangelho nos ensina, que é ensinada por Jesus? Então, que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Né? Como Jesus disse. Então, o Espiritismo é a chave que abre novos e vastos horizontes, né? Fazendo luz às sombras. A proposta do Espiritismo, ela vem de encontro, né? Então, ela rebate a forma como a religiosidade era tratada, né? É tratada. Então, o Espiritismo tem o objetivo de falar ao coração e à razão, né? Então, o advento do Espiritismo trouxe à luz a simplicidade, né? A pureza do cristianismo primitivo, desfigurado por interpretações mitológicas, ilusórias, de práticas de dominação e poder. Porque hoje ainda há uma tentativa de poder para quem segue as religiões, né? Então, o Espiritismo não criou igrejas, não precisa de templos suntuosos, de tribunas luxuosas com pregadores infatuados. Não tem rituais, não dispensa bênçãos, diplomas especiais, não disputa regalias oficiais. Sua única missão é esclarecer, orientar, indicar o caminho de autenticidade humana e de verdade espiritual do homem. Se não compreendermos isso e nisso não nos integrarmos, estaremos sendo pedras no caminho das pessoas, né?
porque todos nós temos a consciência da importância da evolução interna, do crescimento interno, da reforma íntima, né? Então, nós, assim, Chico Xavier disse, estamos convencidos, segundo as afirmativas de nossos benfeitores espirituais, que a mais elevada função da doutrina espírita é de restaurar os ensinamentos de Jesus com as elucidações de Allan Kardec, para a felicidade das criaturas. Então, o primitivismo do cristianismo, ele deixa de lado tudo aquilo que foi sendo construído à medida que foram se apoderando do Evangelho e colocando quem os pregava num trono, num poder imenso, né? Veja, se despojar das questões materiais, né? O espiritismo não tem nada disso. Quem entrar numa casa espírita, num centro espírita, vai perceber que por lá o que interessa é a palavra. O que interessa é a palavra que está no Evangelho. O que interessa é o amor que nós podemos distribuir e receber dos espíritos e de todos, né, dos desencarnados e encarnados. Então, se o Consolador primitivo prometido nos relembra os ensinamentos de Jesus, pautados na simplicidade que ilumina e eleva o espírito, acima de todos os interesses puramente terrenos, como reconhecê-lo na ausência de clareza e naturalidade, nas tribunas ou ofertando a palavra apenas a um grupo seleto de intelectuais em desarmonia com a maioria do auditório, a simplicidade que marcou o verdadeiro cristianismo e que o espiritismo incorpora e apresenta na sua feição de evangelho redivivo, precisa ser estendida a todos os atos relacionados à sua prática e divulgação, os mais diversos setores da seara. Vejam que essa simplicidade está na aparência e principalmente na forma como nós nos colocamos. O espiritismo não tem pessoas formadas para pregar. Professor, né? Não tem professor. Nós mesmos estudamos e mesmo com as nossas imperfeições a gente busca auxiliar as pessoas a ter esse conhecimento, principalmente envolver as pessoas na forma como os espíritos nos orientaram, envolver as pessoas para que elas entendam que são elas que buscam. Ninguém vem nos salvar. A salvação é uma busca interna, é uma busca individual e o nosso objetivo é nos juntarmos numa humanidade já em reforma, para que todos nós juntos formemos uma fraternidade. Isso é o que nós entendemos por cristianismo, né? Lembrando ali que quando você comentou aí sobre a questão do Consolador, né? No momento que veio, o mundo não conhecia, né? Ele vem num momento que vem para uma mudança. Como Jesus, quando ele chegou, né, foi uma mudança drástica, onde tinham as guerras, as disputas, não que hoje não existam, mas ainda existe, mas menos. Mas naquela época foi uma mudança drástica. Eles esperavam um salvador guerreiro, veio um salvador trazendo a paz, a harmonia, o perdão, né, a compreensão, totalmente o oposto que ensinava. E quando o Espiritismo ele vem para nós, ele vem para que a gente possa, justamente nessa essência do Espiritismo, relembrando o verdadeiro cristianismo e a essência dos ensinamentos de Jesus, vem facilitar o entendimento sobre a vida. Aí a importância do Espiritismo, porque em muitas situações que acontecem na nossa existência, nós não temos condições de entender muitos porquês. É só começar a se perguntar os porquês da vida. E o Espiritismo traz, né, para todos nós esse entendimento sobre a vida, da continuidade da existência, traz um consolo na questão da continuidade da vida. Ele vem trazer esse consolo
não que venha consolar, não, está tudo certo. Não, realmente está tudo certo. Vem a dor, dói, a perda de pessoas, etc., sofrimento que a gente passa. Mas ele traz um consolo de que tudo passa, de que tudo faz parte da nossa evolução. E esse entendimento dos ensinamentos de Jesus, ele vem nos auxiliar a ter esse entendimento. De uma forma diferente, entendendo a vida. Entendendo o outro, entendendo o meu colega de trabalho, entendendo o mundo em que eu vivo, para que eu faça parte desse mundo e colabore para que ele evolua, né? Porque eu sou o mundo também. Então o Espiritismo é um ensinamento, nós é que estamos envolvidos nisso, né? A gente sabe que a gente tem as imperfeições, tu comentou muito bem, mas a gente se esforça para se melhorar a cada dia. E é isso, essa salvação para nós é individual. A gente vai se salvando das situações, né? E praticando o amor. É a única forma da gente se melhorar. E isso que o Espiritismo vem nos ensinar também, né? A gente vai buscando. A primeira consciência é que nós não somos agentes passivos do cristianismo. Nós somos agentes ativos. Nós é que temos que buscar. Então, quando nós nos colocamos a serviço do Evangelho, o que é se colocar ao serviço? É vir aqui num programa falar? Não, é ter Cristo dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro das nossas ações, dentro do nosso trabalho. Essa consciência é algo que difere muito, por exemplo, eu que tenho uma origem religiosa católica, de que a minha religiosidade estava e consistia em ir à missa, em fazer catecismo. Então, são aquela as frase coisas... do Paulo, que o justo viverá pela fé, né? Só que é aquela fé passiva, né? Exato. Né? Essa passividade, a gente, assim, quem começa a estudar, de fato, percebe, tem alguns que fogem, né? Mas percebe que sem se mover você não vai conseguir. A gente vê pela própria vida de Jesus, né? O que Jesus fez? Não estava sempre indo ao encontro do povo, né? Amparando, então é isso, né? Então tem uma passagem bonita do Evangelho, assim, falando, né? Que muitas vezes, ela fala assim, uma jovem às vezes olhava aquelas pessoas ornamentadas passando na rua e imaginava, eu queria ser assim para ser feliz. Ele disse, olha, você está sendo ingênuo, porque pode ser que também eles estejam passando por dramas. Sim. Então ele fala assim que a maior evolução, às vezes, da pessoa é aquela que você se doa, às vezes, o teu tempo, né? Você se doa a tua saúde, muitas vezes, para cuidar do teu filho. Ela fala assim, eu me prostro para aquela pessoa que vai, às vezes, pedir algo pelo seu filho que está passando por necessidade, às vezes se humilha, né? Até na situação de ter que pedir na rua, às vezes, né? Então, essa pessoa está se elevando, por quê? Porque ela está se doando dela mesma, né? Às vezes até tentando superar a si mesmo, né? Naquela questão de ter vergonha, de estar se sentindo ali inferior aos outros, para buscar o seu próximo, né? Então, o que a doutrina fala, ele fala assim, olha, hoje você pode ter errado, mas amanhã você tem um novo dia. Sempre é um novo dia para recomeçar. E se não é nessa encarnação, vai ser numa outra. Então, tudo aquilo que tu ensinar a teu filho, aquela pessoa que está em dificuldade, aquela pessoa que está numa situação de vício, ela um dia vai frutificar. É uma semente que tu plantou no coração daquela pessoa. Porque Jesus, quando ensinou lá há 2000 anos, ele sabia que a maioria não ia compreender ele. Mas ele sabia que aquela mensagem, aos pouquinhos, ela ia amadurecer. Dependendo do campo que ele encontrar, né? Então, hoje, o Espiritismo e as religiões têm esse papel, né? De tentar fazer que frutifique aquilo. Mas que frutifique para que você coloque em prática no teu dia a dia. Então, é fácil a gente ser espírita dentro da casa espírita. É difícil a gente ser espírita na nossa casa. Da porta para fora. É necessário a gente ser espírita ali, né? Com o nosso filho, com a nossa esposa, com o nosso familiar. Colocar né? Esse Jesus é o papel. dentro da nossa vida no dia a dia, né? Isso está longe de ser difícil, porque nós entendemos durante muito tempo o cristianismo de uma forma distante, né? Distante. Era Jesus lá em cima e nós aqui esperando a salvação, né? Exato. O que significa morrer na cruz para nos salvar? Não foi bem morrer, é viver tudo que ele viveu. A confiança dele era tanta que Deus ia amparar ele, que ele podia doar a vida dele naquele momento, né? Para mostrar que existia uma vida que Exatamente. Isso é de uma grandeza imensa, que a gente não consegue compreender tudo. Mas isso é tão grande que não cabe dentro da gente. Não cabe, né? Quando a gente começa a pensar, ainda falta espaço para que a gente possa desenvolver mais essa compreensão. Mas daí, a perfeição moral é uma certeza divina. É preciso que a gente entenda.
uma certeza divina, a perfeição moral. Então, o futuro de prosperidade espiritual, ele é certo, líquido e certo. Vanderlei, para a gente continuar. Como a simplicidade pode ser vivida em nossa sociedade? Tem algo a ver com posses materiais? Na verdade, não tem algo a ver com a questão material das posses, a situação material da pessoa. Se ela tem uma situação mais pobre financeiramente, né? Ou se ela tem muito poder material na questão financeira. Isso é algo individual da pessoa, da sua essência, a questão da simplicidade. Porque a pessoa ela pode ter muito poder aquisitivo e ser uma pessoa simples. E nós vemos muito isso na sociedade, né? Nós já comentamos antes. Por quê? Porque nós encontramos uma pessoa que às vezes ela está numa situação muito delicada, na situação material, tem o mínimo para viver, mas ela é uma pessoa orgulhosa, né? Ela não é uma pessoa abnegada da própria situação, que não quer dizer acomodação, mas ela é uma pessoa orgulhosa e questiona muito Deus por causa da situação, revoltada, né? Então, assim, isso não é algo que nós podemos dizer que é a simplicidade que Jesus nos fala. Mas também nós encontramos pessoas nessa mesma condição que são exemplos de vida de simplicidade. Simplicidade no viver, no falar, no sentir. A gente encontra. Eu conheço muitas pessoas da minha convivência, que eu morei bem no interior, em Costa de Rio, que hoje eu entendo que aquelas pessoas são muito mais do que eu em evolução, né? São muito mais evoluídas do que eu. E também nós vemos pessoas que estão na opulência da riqueza, que também têm o orgulho, têm a soberba, né? Então isso não é o sinônimo de simplicidade. Mas vejam que, então, não significa que qualquer situação social que nós estejamos, da parte material, significa que nós somos simples, né? Mas porque é um sentimento que nós desenvolvemos em nós. Isso é algo do próprio espírito, da própria alma, melhor dizendo. Então, a simplicidade ela é um conceito que nos conduz a um estado da nossa realidade, do que somos, da nossa essência. Porque muitas vezes nós queremos demonstrar simplicidade porque nós usamos uma capa, né? Mas não adianta nós usarmos essa capa, porque as pessoas nos conhecem. O meu familiar me conhece, o meu colega de trabalho me conhece, o meu colega de casa espírita também me conhece. O meu colega do meu grupo social também me conhece muito bem, sabe de muitos defeitos que eu tenho. E nós também nos conhecemos. Só que o nosso orgulho, que não é a questão da vivência da simplicidade, ele faz com que a gente tenha uma capa para nos proteger, né? Eu lembro sempre, me ajudem a lembrar daquela parte do Evangelho que fala dos túmulos caiados, sepulcros caiados, né? Que parece isso, limpo por fora, isso, né? Bonito por fora, né? Mas por dentro tá, né? Acabado, tá ruim. Então é um exemplo disso, né? E nós temos um outro exemplo que é dessa questão da simplicidade, é a semente. A semente, ela é simples. Ela é simples porque ela não se perde tentando ser uma outra coisa. Ela é o que ela é a semente. Ela aguarda o tempo certo da germinação, o tempo certo do desenvolvimento, o tempo certo da frutificação, porque ela se entende, ela se compreende que ela tem um estágio para ela seguir. Isso também é a demonstração da questão da simplicidade. Então a simplicidade ela é uma forma de leveza que ela independe da condição material. Essa leveza ela faz a diferença nas nossas relações humanas. É só nós lembrarmos das nossas relações humanas que nós vamos ver que isso faz a diferença. A gente percebe nitidamente nas conversas, né, que a gente tem, nos grupos que a gente frequenta. Porque quem cultiva a simplicidade, ele tem aquela facilidade de tornar leve o ambiente que ele está, onde ele se encontra inserido, no trabalho, né? Tu pode ver que não tem tumulto, não tem afobação, a pessoa tem calma, a pessoa tem serenidade para realizar as situações às vezes mais difíceis para desenvolver. Então torna aquele ambiente que ela vive mais leve. E que ambiente é esse?
É um ambiente que ela tem dentro dela, que ela reflete fora dela. Então, isso é viver, ter a simplicidade, que é um ensinamento divino. Não fica criando confusão, é um comportamento que nós temos, né? Por qualquer coisinha, não fica se milindrando, né? Não coloca a sua atenção no que é acidental, mas prende o olhar naquilo que verdadeiramente vale a pena, porque ela já entende o que vale a pena e o que não vale a pena. E Jesus nos colocou com os seus exemplos de vida que a gente deve procurar antes realizar o bem que nós já sabemos fazer. O que eu sei fazer agora? E depois, né, eu vou me preocupar para realizar o que eu ainda não consigo fazer. Então, aí a gente está almejando fazer algo mais. Mas primeiro vamos procurar desenvolver aquilo que a gente sabe, viver aquilo que a gente já sabe, evitando a ansiedade, evitando a insegurança, né? O desconforto que às vezes se apodera de nós pela nossa ansiedade, que nós vivemos ansiosos. E no capítulo, já foi lembrado isso, mas quando nos fala lá no capítulo 8, no item 7, sobre a pureza de coração, né? O que isso significa? Somente é puro o coração quem é puro de pensamentos, né? De pensamentos e nas suas atitudes. Significa dizer que a pureza, no caso, é o reflexo de um sentimento bom e de um pensamento puro. Então, para nós evoluirmos, nós precisamos, nesse motivo de estarmos aqui, para atingir esse objetivo, é imprescindível nós desenvolvermos a nossa simplicidade. Porque quando o Evangelho nos fala, bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os puros, né, de coração. Aí fala da simplicidade, dos humildes, dos pobres de espírito. O que significa bem-aventurado? Felizes. Felizes aqueles que conseguem ser puros de coração. Felizes aqueles que conseguem ser brandos e pacíficos. Ninguém consegue ser brando e pacífico se não tiver a simplicidade nos seus pensamentos e nos seus atos. Então, nós precisamos analisar como é que nós estamos nos relacionando com Deus. Como é que é a nossa relação com Deus? Mas como é que eu vou ver isso? Eu vou ver a minha relação com Deus através da minha relação com o outro, com aquele que convive comigo, no meu trabalho, no lar, aonde eu estou. É aí que eu estou vendo a minha relação com Deus. Porque Deus nos ensina a prática do amor. Então, a minha relação com Deus, ela está baseada nisso. E os ensinamentos de Jesus que nos coloca na sua simplicidade, todos eles, também são baseados no desenvolvimento das virtudes do amor. Então, a que princípio nós estamos servindo no nosso dia a dia? Quais são os princípios? Qual é a base do meu princípio moral? Né? Então, aí a gente vê em que caminho, em que momento a gente está da nossa evolução, do nosso aprendizado. A gente sabe que nós não vamos ser igual a Jesus. Ele era um espírito puro, veio ensinar a humanidade, governador do nosso universo. Mas ele vem nos auxiliar como um irmão mais velho, vem nos auxiliar para que a gente também trilhe esse caminho que ele trilhou, né? Demonstrando na sua vida, através das coisas simples, percebendo as coisas simples. Isso não quer dizer que nós não temos que ter posses materiais, mas o que nós precisamos aprender é dar o devido valor às posses materiais, às coisas materiais, não mais do que elas já têm, e não permitir que essas coisas, que elas, né, prejudiquem para que nós desenvolvamos ainda mais o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade. E numa outra passagem do Evangelho que ele fala que, os exaltados serão os humilhados. Então não nos exaltemos por aquilo que nós somos. Porque eu tenho isso, eu tenho título, tenho isso aqui, tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha, nós estamos usando a palavra eu do egoísmo, né? Então não nos orgulhemos. Claro que é importante a gente ter, mas ninguém precisa saber que a gente tem, porque as pessoas sabem também, eles se informam. Mas não é necessário que eu fale, que eu tenha que falar para me mostrar quem eu sou, né? Ou me achar que eu sou mais que alguém porque eu tenho conhecimento de alguma coisa a mais. Talvez aquele irmão que eu esteja falando isso
Ele tem muito mais conhecimento do que eu, porque ele hoje está naquela condição por aprendizado, que eu não sei. Mas ele pode ter tido muito mais conhecimento que eu em outras existências que eu agora estou tendo. E, na verdade, eu estou me orgulhando de algo porque eu estou me exaltando ainda. Então, a gente tem que ter o cuidado. A questão é a forma como nós estamos vivendo, como nós estamos vivenciando esses ensinos, a nossa vida. Isso é que nós demonstramos a nossa simplicidade ou o nosso orgulho, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos e temos, claro, o nosso orgulho ainda, né, que quando temos nossas provas, a gente é testado no nosso orgulho, a nossa vaidade, né, o nosso egoísmo. Ainda estamos enraizados nisso e é isso que nos atrapalha a nossa evolução. Por isso que Jesus usa, né, a criança como grande modelo de simplicidade, de pureza, né? Porque a minha filha agora tem 8, mas a gente via quando a gente levava ela no parquinho, geralmente eles são muito fáceis de conviver, né? Ele olha uma criança e ele vai lá. Ele senta, ele quer brincar, ele oferece uma brincadeira, a outra aceita ou não aceita, né? Eles estão, digamos assim, é muito simples a relação deles. A nossa já é complexa, mas será que ele vai me dar bom dia? Será que ele não está com a cara muito fechada? A gente vai criando um monte de entraves, né? Para interagir com o nosso próximo, né? Diz, mas esse aqui ele é assim, eu nunca vou falar com ele. Porque é tal coisa, né? A gente vai criando coisas na nossa cabeça para não deixar que a gente aprenda com o outro, né? Então, o que o Cristo faz? É uma linguagem direta, né? Olha, para você evoluir, você tem que amar o teu próximo. Quem quer ter o próximo? O mais próximo que tu tiver. Né? Todos, né, na verdade. Isso. Mas tu começa com o Sim, mais próximo. Né? Só que a gente, mas daí quando eu me aposentar, daí eu vou para tal lugar, para daí eu exercer a caridade naquele lugar. Não. Você é o voluntário, vou aproveitar. Né? Então, a simplicidade é isso, né? Que é uma coisa que é todo dia. Eu não consigo hoje fazer o bem com uma questão material, então vou dar um bom dia para a pessoa, né? Vou ser mais fácil de conviver, né? Eu até levei um susto um dia desse que eu estava saindo para levar o lixo na parte de fora lá de casa e passou um senhor que eu não conheço. Passou por ali. E ele olhou para mim assim, me encarou assim e disse um bom dia forte, né? Aquilo assim foi, digo, poxa vida, né? Olha que bom, né? Alguém sem conhecer chega e te dá um bom dia verdadeiro. Digo, não, bom dia, né? Para o senhor também, né? E a gente esquece, veja bem a simplicidade das coisas. Tu falou das crianças. A criança, observe um jardim de infância, né? A criança ela é desprovida de preconceito. Ela não está vendo a parte material, por isso que Jesus usou esse exemplo. Ela é desprovida de preconceito de qualquer coisa, de cor. Eles estão ali todos juntos, né? Pode até ter um desentendimento por causa de um brinquedo, mas não dá 5 minutos, a criança já está brincando junto de novo, né? Então, assim, nós não acontece isso, né? De maneira nenhuma, nós ficamos meses, anos e séculos, às vezes, né, guardando mágoas, né? Mas a criança não, por isso que Jesus cita esse exemplo. É claro que a gente lembra que a criança depois vai desenvolvendo, principalmente após os 7 anos, né? Vai começando a tomar a individualidade, né, do próprio espírito, né? Mas nesse momento da infância, é um grande exemplo para nós de simplicidade, né? Desprovida de orgulho, de egoísmo, de qualquer vaidade. Está bem aberta, né, ao mundo, né? Bem aberta ao mundo, sim. Vamos dar uma pensada assim. O conhecimento que Jesus tinha. Vejam que nós precisamos nos dotar de 2 tipos de virtudes, né? As intelectuais e as morais. Jesus era completo. Jesus era perfeito. E ele disse: tiveste fome, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. Como assim? Porque essa percepção que você tem, conhece-te a ti mesmo, a gente sempre vem para essa citação filosófica, né? Acho que foi Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, porque a partir do momento que você é capaz de enxergar o teu próximo, naquele que precisa de um bom dia, precisa que você o enxergue, precisa que você até perceba a dificuldade que ele está passando. Essa construção de virtude, de simplicidade, é o que vai te abrir o coração para essa percepção. Então, colocar isso em prática é um exercício diário. Parar de dar importância, não junteis, né, tesouros na terra e sim do céu. Uma coisa importante a gente lembrar que, mas como que eu vou fazer, né? Quando a gente começa a se analisar e perceber, né, na gente as situações que nós precisamos nos modificar,
já estamos caminhando para o desenvolvimento da simplicidade, né? Isso já é um começo para nós desenvolvermos essa simplicidade. Então, tu já falou, conhece a ti mesmo, olhar para dentro de nós e perceber isso. Já é o caminho, já estamos começando a desenvolver a simplicidade em nós. E ver no outro também essa simplicidade, entende? Respeitar o outro no que ele sabe, se ele não sabe tanto quanto nós, mas vamos respeitar cada um no seu momento da sua vida. E isso é vivenciar também a simplicidade, né? No entender a vida. Um grande ponto que eu acho é a gente parar de dar desculpa, né? Porque a gente sempre tem um porquê, né? Ah, mas eu agi assim porque não fui criado. Ah, eu agi assim porque naquele momento estava nervoso. Não. Às vezes é dizer, olha, hoje eu errei, me desculpe, né? Vamos tentar consertar, vamos melhorar, porque a gente vive criando um monte de subterfúgios para não encarar, às vezes, algumas dificuldades. Então, a linguagem direta que Jesus usava era essa, né? Justificar isso, a os gente nossos gosta erros, de se justificar, ao invés né? de aproveitá-los. Então, eu acho que o grande exemplo que ele mudar. dá é na parte do apedrejamento da mulher adúltera, né? Ele fala assim, onde é que estão as pessoas que... Eu também não te julgo, porque cabia a ela agora refletir sobre aquela situação e ela se melhorar, né? Porque não cabia a ele dizer, né? A gente gosta de dar o sermão na pessoa, né? E a gente não tem essa questão de, poxa, deixa que a pessoa reflita, às vezes, né? Se melhore. Se ela vier, você traz as situações. Então, a gente está se encaminhando agora para os momentos finais do programa. E se você não conseguiu acompanhar desde o começo, você pode acessar a página do Facebook, Hora Espírita Chapecó, e rever desde o início. A gente agora pede licença para que a gente possa ouvir o recado do nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Lia, quais as sugestões o Espiritismo traz para nos convidar a essa vida simples? Então, a gente não cansa de repetir, né? Então, o Espiritismo nos convida à reforma moral, certo? Então, primeiro, desapego material paulatino. Assim a gente vai deixando de lado essa sede por tesouros na terra, que eu acabei de falar, até chegar ao suficiente. Até eu não me dei ao trabalho de procurar, mas uma vez eu lembro de uma mãe desejando por uma filha o suficiente em tudo. Em tudo. O suficiente é só o suficiente, né? Então, nós temos exemplos maravilhosos a seguir, né? Começando por Jesus, que é um modelo de simplicidade e amor puro. E, contemporaneamente, a gente tem Chico Xavier, né, que a gente pode citar. Então, ele foi muito coerente na sua trajetória, porque ele organizou a vida dele toda para servir. Mas, primeiro, ele se organizou para poder orar. A prece era extremamente importante para Chico Xavier. Então, às vezes para a gente é assim uma coisa meio maquinal, né? Que a gente se acostuma a rezar. Vamos pensar. E orai e vigiai. E instruí-vos. São coisas extremamente importantes que o Espiritismo nos traz. Você precisa se dispor a aprender. Enquanto Chico Xavier teve saúde, ele cuidou dos detalhes rotineiros da vida. A simplicidade da vida dele ele permitia que ele priorizasse sempre o que era mais importante, né? Então, vejam que ele servia quantas pessoas? Ele servia aos espíritos primeiro, né? Porque ele psicografou quantos livros, né? Mais de 400, né? Então, ele estava ali como intermediário entre espíritos desencarnados e as pessoas que sofriam e que buscavam ajuda. E ele sempre se dispôs. Nunca ganhou nada, isso nunca fez com que ele tivesse bens materiais. Ele morreu numa simplicidade material imensa, né? E foi Jesus que veio buscá-lo no desencarne, né? Então, olha o merecimento que ele teve
de tudo que ele praticou na vida. Então, juntemos, portanto, tesouros do céu, que são as nossas virtudes. A simplicidade não é fácil no mundo cuja matéria corporal e suas necessidades, mais as nossas ilusões egóicas, porque a gente segue com algumas ilusões, e isso precisa se desmanchar, porque viver uma realidade evangélica é o que nós precisamos para viver feliz, né? Nós estamos em busca da felicidade. É isso que nós estamos, né? Então, não raro essas ideias errôneas nos conduzem a uma busca desenfreada por ter. Mas o Espiritismo vem nos convidar a ser, com o futuro absoluto da perfeição e a busca da simplicidade, humildade, amor, fraternidade, que nos permitirá a felicidade verdadeira como anjos, como filhos de Deus que somos todos. Não existe ninguém, encarnado ou desencarnado, que não seja filho de Deus. Concordo? Com certeza, né? A questão do ensinamento da doutrina espírita, do que os espíritos nos trazem, é justamente a nossa... Porque hoje nós evoluímos muito intelectualmente, né? Mas moralmente ainda nós estamos bem abaixo da nossa evolução, né? Então nós precisamos desenvolver, né, a nossa evolução moral. Porque todo mundo quer um mundo de paz, que não tenha guerra, que a gente possa viver melhor, pacificamente, mas sem nós sermos mais fraternos, sem nós termos a paz interior, nós somos o mundo. Se eu não tenho paz interior, eu vou ser uma pessoa violenta, né, de alguma forma, de sentimento, de atos, né? Então, o convite que os Espíritos nos trazem através dos ensinamentos de Jesus, e é a mensagem de Jesus, verdadeira de Jesus, é viver o amor, que são essas virtudes que nos trazem a paz, a serenidade e nos levam ao caminho da felicidade. Jesus foi muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim. É através dos ensinamentos de Jesus que nós vamos chegar a nos aproximar de Deus, não que nós não estejamos próximos, né? Porque nós somos uma centelha divina, mas que a gente vai chegar à nossa pureza de espírito, né? A pureza da nossa alma, que todos estamos destinados. Então, dá para lembrar assim que o simples é algo que a gente tem que vivenciar no dia a dia. Então, a gente começar no bom dia, ser mais fraterno no nosso conviver com o nosso familiar, porque às vezes o mais desafiador é essa parte, né? E se a gente não tem uma harmonia no lar, é muito difícil a gente estar harmonizado fora. Então é um processo que a gente tem que repensar, poxa, mas como é que eu vou fazer? Porque a gente não consegue modificar o outro, né? Como vocês já comentaram. Então a gente vai ter que modificar nós mesmos. Como é que eu vou encarar aquilo para agir da melhor forma possível com o meu semelhante? O meu familiar ele me espizinha todo dia. Será que eu não tenho que dar uns passos para trás e dizer, mas será que eu não estou causando isso de alguma forma, né? O Paulo, ele fala isso no Perdão das Ofensas, lá ele vai falando isso, né? A gente vai tentando desvestir essas maiores complicações nossas para que a gente consiga ir superando. Então, esse simples é isso, né? Começar com uma oração todo dia, né? Tão importante. Sim. A gente começar já buscando se ligar a Deus, né? Frequentar lá, se você não é espírita, frequenta a sua igreja lá, semanalmente pelo menos, né? Tem essa ligação, né? Se alimente espiritualmente, para se fortalecer nos momentos difíceis. Então tudo isso é um convite que a gente deixa aos amigos para refletir. Se puderem nos visitar nas casas espíritas, é gratuito, né? Não há uma cobrança nenhuma para estudar ou para frequentar, é tudo gratuito. Será, né? Bem acolhido. E é bem acolhido, né? E venha ter conosco, interaja conosco nos programas, né? Que a gente sempre fica alegre. Então, a gente está chegando ao final de mais um programa Hora Espírita. A gente quer agradecer aos nossos amigos que estiveram aqui no estúdio, nossa amiga Lia. Muito obrigada por todos que nos assistiram, que o final de semana seja de muita paz, muita luz e muito simples. Nosso amigo Vanderlei. Obrigado a todos que nos acompanham, obrigado aos colegas, né, pelo momento de hoje, obrigado aos guris aí da parte técnica também, e um abraço a todos e um bom final de semana. Agradecer aos nossos ouvintes queridos e que todos os sábados nos acompanhem. E desejamos um maravilhoso sábado, uma ótima semana e até sábado que vem com mais um Hora Espírita.